Então vamos pegar nosso caderninho e vamos falar hoje sobre o começo da filosofia. Então escrevam lá em cima do caderninho: o começo da filosofia. Filosofia, né? É a nossa matéria. Então escrevam lá, na parte de cima do caderno, o começo da filosofia. Todo conhecimento tem um princípio e tem um começo. Oi? Hã? Então, todo conhecimento tem um princípio e tem um começo. Então, vamos ao começo da filosofia. O começo da filosofia. Então, abaixo do título, vocês colocam assim: segundo Aristóteles. Segundo Aristóteles, a filosofia. Segundo Aristóteles, a filosofia. Segundo Aristóteles, vírgula. A filosofia. Segundo o quê? Aristóteles. Qual título? O começo da filosofia. Segundo Aristóteles, a filosofia começa com o espanto e a admiração. Ponto. Então, deixa eu explicar isso aí. Segundo Aristóteles, a filosofia começa com o espanto e a admiração. Ponto. Agora não precisa escrever, eu vou explicar. Com o espanto e a admiração. Agora eu vou explicar o que significa isso. Nós, seres humanos, diferentemente dos outros seres, ou seja, dos outros seres vivos da natureza, nós temos a capacidade de desnaturalizar a realidade. A gente se incorpora na natureza, atribui valores à natureza e desnaturaliza as coisas. Então, nós, seres humanos, diferentemente das formigas, não viemos e não permanecemos prontos. E essa capacidade vem da capacidade que nós temos de nos espantar com as coisas. Hã? Como assim? Quem nunca ouviu essa pergunta? Hã? Que? Como assim? Isso é um espanto. Você, quando faz essa pergunta, hã? Mas como assim? Você está desnaturalizando. Isso é uma pergunta desnaturalizadora. Hã? Como assim? Então a gente tem a capacidade de desnaturalizar a realidade. E a gente pode fazer a crítica. Por exemplo, você vive num país que tem ricos e pobres. Ricos e pobres, classes médias, enfim, todas aquelas classificações. Você, quando vê a realidade, quando você se depara com a pobreza, por exemplo, nós temos a capacidade de achar que, porque sempre nós vemos ricos e pobres, que a pobreza é natural. A pobreza é natural? Hã? A pobreza é natural? Quem aqui já viu pé de pobre? Uma árvore que nasce um montão de pobres. A manga é natural, que a manga dá em árvore. Pobre dá em árvore?
A pobreza... Oi? Você nasceu pobre, outros nasceram ricos, outros nasceram classe média. A pobreza, eu penso que ela seja construída. Não sei o que vocês acham. Tem países, por exemplo, que não tem pobre. Vocês sabiam disso? Dubai. Hã? Dubai. Uruguai não. Uruguai ainda tem uma certa pobreza. Hã? Dubai. Não, Dubai tem uma certa pobreza, sim. A Austrália, eu vi um documentário na TV Bandeirantes chamado Brasileiros pelo Mundo. E uma das coisas que eles estavam falando no documentário é que o documentário era na Austrália e eles falavam assim, uma coisa interessante na Austrália, não tem pobre. Não tem, isso que nós vemos no Brasil, essa pobreza, lá não tem, porque é uma outra cultura. Então, em determinados países, a pobreza foi construída. Em outros países, a pobreza não foi construída. Então, a pobreza, ela não é natural. O que acontece? A gente olha para a pobreza e não se espanta mais, a gente acha que é natural. Pobreza? Mas como assim? A gente naturaliza e vai se acostumando e achando que é assim mesmo, que a pobreza é natural. Por exemplo, há mulheres que saem de uma relação abusiva, depois elas entram em outra relação abusiva. E depois de uma 30ª relação abusiva, e ela vai caminhando de relação abusiva em relação abusiva durante toda a vida. Hã? Naturaliza. Aí depois a filha dela vê a mãe sendo abusada. Aí arruma um cara que abusa dela. Aí depois nasce a neta e a bisneta, e a pessoa naturaliza o abuso e não faz a pergunta crítica: mas como assim? Por que eu tenho que ser tratado assim? Entendeu? Então é importante desnaturalizar, fazer a pergunta crítica: como assim? Por que eu sou abusado? Eu mereço ser abusado? Eu sou filha de chocadeira, por exemplo, para ser abusada assim? E outra coisa, algumas só se dão conta de que são abusadas lá na frente. Ela custa fazer a pergunta crítica, custa a fazer, como assim? Então, a filosofia, ela faz a pergunta crítica, desnaturalizadora. Como assim? Então, vocês escreveram o que mesmo? A filosofia começa com o espanto, segundo Aristóteles, a filosofia começa com o espanto e admiração. Ponto. Ou seja, vírgula. Oi? Isso. Ponto. Ou seja, vírgula. Através da filosofia, nós temos a capacidade de desnaturalizar a realidade. Ponto. Ponto. Com isso podemos fazer desnaturalizar a realidade. Ponto.
Com isso, podemos fazer a pergunta crítica sobre a realidade. Muito bem. Agora, a gente vai passar por uma outra fase sobre a realidade. Agora a gente vai passar por uma outra fase. A gente vai falar sobre o que é uma crítica. Vocês sabem o que é uma crítica? Crítica é falar mal dos outros? Crítica é dizer que Gabigol não joga nada? Né? É uma crítica correta, porque Gabigol jogou antes pela seleção e a seleção não fez nada. Agora, se fosse Hernan Cano que estivesse lá, teria sido 5-0 Brasil. A semana passada tu falou que o Vasco era o melhor time, agora é isso. Vascão, boladão. Vascão, boladão da Gama. Já ouviram falar? Melhor do mundo. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar? Menos um ponto, tem que ouvir falar. Vascão. Então, vamos lá. Título: o que é uma crítica? Novo subtítulo: o que é uma crítica? A gente vai falar agora porque a gente desnaturaliza a realidade, O que é uma crítica? o que é uma crítica, e faz a pergunta crítica. Então, coloquem esse título, eu vou explicar um pouquinho, daqui a pouco eu vou ditar para vocês. Então, olhem para mim. Então, a gente desnaturaliza a realidade e pode fazer a pergunta crítica. A crítica é uma palavra que vem do grego críticos, que significa avaliar, julgar e concluir corretamente. Então, nós precisamos ter, além de fazer a pergunta crítica do espanto, nós temos que ter a capacidade de aceitar o desafio de avaliar, julgar e concluir corretamente. Quando você diz, por exemplo, que Gabigol joga bola, você está fazendo uma crítica errada. Por quê? Porque o melhor jogador do mundo é Hernan Cano. Quem é Hernan Cano? O centroavante do Vasco não conhece Hernan Cano. Está viajando. O que é Vasco? Vasco é o melhor do mundo. Então, quando a gente faz a crítica, a gente avalia, julga e conclui da maneira mais correta possível, é claro. Então, só que para a gente fazer uma crítica correta, às vezes a gente precisa investigar sobre o problema. A escola te dá elementos, instrumentos para você. Nós estamos aqui dialogando, por exemplo, sobre a possibilidade da gente fazer uma crítica correta. A gente se espanta com a realidade. Se a gente não tiver essa capacidade de se espantar, de fazer a pergunta crítica, a gente vai naturalizar tudo. Naturalizar a violência. O brasileiro aprendeu a naturalizar a violência. Morreu mais um. Morreu mais um. Morreu mais um. De bala perdida. Eu estava passando no centro do Rio uma certa feita, saiu um tiroteio, as pessoas já correm rindo. Elas não se espantam mais com a violência. A graça agora é definir qual foi a arma. E como a gente se acostumou com a violência, quantos brasileiros morreram com a Covid? Mais de 500 mil? É mais 500 mil pessoas, é uma cidade inteira. Tem cidade que tem cerca de 500 mil habitantes. Então, é como se morresse uma cidade inteira. E como a gente vê programa sensacionalista todo dia no final da tarde, morreu, matou, estuprou, degolou, queimou, a violência vai se naturalizando, a morte
por motivos não naturais, vai se naturalizando e a gente vai entendendo que essa evolução toda de morre um outro, mais outro, é natural. Eu estava no centro de Belford Roxo, certa feita. Eu estava no centro de Belford Roxo e algumas pessoas estavam lanchando no local. Na frente da lanchonete, uma pessoa estirada, morta, com alguns tiros na cabeça, no ombro, no pé e tudo. As pessoas continuaram no mesmo local, tomando a sua cervejinha e comendo o seu torresminho. Eu, estou falando de mim, se eu estou no local, matam alguém em frente ao local onde eu estou comendo, acabou a comida. Eu vou embora. Para mim acabou a diversão. Ou seja, para mim não é natural viver dessa maneira. Então, mas a gente às vezes vai vivendo como se as coisas fossem normal, como se as coisas fossem naturais. Esse tipo de coisa, esse tipo de ambiente de violência, isso não é natural. Isso é construído. Naturalizado. Oi? Naturalizado. A gente naturalizou. É como se essas coisas dessem em árvore. Mas essas coisas não dão em árvore. Se você for a alguns lugares do Brasil, o Rio está muito mais pesado o clima, né? Em Florianópolis você anda com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais. Mas aqui as coisas estão muito difíceis. Quem caminha por Lisboa hoje, por exemplo, compara com o que nós vivemos, vai achar que Lisboa é um paraíso. Porque não existe esse tipo de coisa. Não sei se vocês viram um filme chamado Cidade Cor-de-Rosa, um filme francês, que fala sobre a violência daquele ambiente francês, e no filme só tem um tiro. Ou seja, se matarem alguém no centro de Paris, poxa, não é normal. Como não é normal, mais fácil da polícia chegar no... Porque se matam um, a polícia vai investigar aquele 1 ou 2 ou 3. Se matam 1000, já fica mais difícil, né? Que a gente já naturaliza as coisas. Eu vi uma cidade assim, me parece na reportagem, que não tem nem briga. É difícil, tem lugares diferentes. A única morte que teve foi, não sei quantos anos atrás, foi natural a morte de uma pessoa. Difícil. Exatamente. Aí você chega às vezes na delegacia, é tanta morte que você chega falando, o cara já está com preguiça, já não aguenta mais. Ele já naturalizou. De novo, mais um. Entendeu? Então, um dos objetivos da escola é ajudar a gente a desnaturalizar as coisas. As coisas não são normais. A gente naturalizou, mas elas são sociais, culturais, políticas, e não é legal naturalizar essas coisas. Então, debaixo do subtítulo, vamos lá. A palavra crítica vem do grego kritikos. Kritikos é com um K e com um U no final. Kritikos. A palavra crítica vem do grego kritikos. A palavra crítica vem do grego críticos, com K e com U, os críticos, vírgula, e significa avaliar, vírgula, julgar, críticos, vírgula, isso significa avaliar, vírgula, julgar e concluir corretamente. Então é importante saber avaliar, julgar e concluir corretamente. julgar, vírgula. Avaliar, vírgula, julgar e concluir corretamente.
avaliar, julgar e concluir corretamente. Então, quando eu avalio o elenco do Vascão, eu chego à conclusão eu avalio, julgo e concluo que o elenco do Vascão hoje é o melhor elenco do Brasil. Tem um goleiraço, que eu não sei o nome, esqueci, mas é um goleiraço. Se tá no Vasco, é um goleiraço. Hoje em dia não, pode, hoje em dia não. É, Hoje em dia não. que você tá mal informada. Não, o Vasco, a história do Vasco é gigante, mas hoje em dia o Vasco está decadente. Mas o Vasco é sempre o melhor. É o melhor, a história é gigante, mas o time está decadente. Vai pro campo pela vontade. O Vasco não existe mais, não. Aonde que o Vasco tem história gigante? Oi? Tem a história dele. Entendeu? Quantos mundial o Vasco tem? Mundial? O Vasco é o melhor do mundo, ele é sempre campeão mundial. Oi? Hã? É, mataram o Lázaro, né? Mataram o Lázaro. Deu trabalho, né? Deu trabalho. Mataram o rapaz que estava dando trabalho lá no interior do Brasil. Que coisa, né? Que situação, né? Como é que a pessoa chega a esse ponto? O maluco tomou muito tiro. Oi? O maluco tomou muito tiro. É, eu vi. Foi arrastado, né? Dá uma tira até no olho. Tem tira até no olho, parceiro. É, realmente ele estava. Abusou, né? Abusou. Abusou da sorte. Então é isso. Então é isso. Então é isso. Aí agora escreva um próximo subtítulo. Avaliar e concluir. Corretamente. Agora vamos a um novo subtítulo. Etapas da filosofia. É o próximo subtítulo. Etapas da filosofia. Etapas da filosofia. Não precisa escrever, eu vou explicar. Depois vocês escrevem. A filosofia tem 3 etapas: a reflexão, a análise e a síntese. Todos vocês aqui sabem refletir, penso eu. A palavra reflexão vem de reflexo. Quando uma luz bate num campo luminoso, ela volta para si. A reflexão é quando você retorna ao seu pensamento para fazer novas perguntas. Como assim? Como assim? Pobreza é natural? Como assim? Depois que você reflete, você analisa, ou seja, você divide a realidade em partes para você fazer uma conclusão correta. Por exemplo, vamos analisar o Colégio Brandão Monteiro. O Colégio Brandão Monteiro é um bom colégio? Vamos em parte. As salas são limpas? Penso que sim. A direção é organizada? Com certeza. O professor de filosofia é bonito? É bonito, é lindo, maravilhoso. Então, depois que você divide em parte a realidade, aí e quem não concordar é mesmo ponto. E aí você conclui. Então, para fazer filosofia, tem que pelo menos refletir, fazer o pensamento retornar a si para fazer uma nova pergunta à realidade. Aí você analisa, divide a realidade em parte. O Colégio Brandão Monteiro é bom, as salas são limpas, a direção é organizada, tem portaria, tem gente na portaria, o professor de filosofia é lindo, é maravilhoso. Aí você conclui que tá rindo de quê? Vou tirar ponto, hein? Aí você conclui, fala, realmente o Colégio Brandão Monteiro é um colégio excelente. Então vamos a outras partes.